Amigos da Rádio Itapuí, do portal JWM, seguimos então com a série de entrevistas sendo realizadas aqui no Centro Clínico JWM, com os profissionais que aqui atendem. E hoje nós voltamos, eu acho que pela terceira ou quarta vez, a falar com o Dr. Celso José Bertoletti Racic, cardiologista, que há bastante tempo já atende aqui no Centro Clínico JWM. 10 anos. 10 anos já, doutor. O doutor está me soprando aqui. Já tem 10 anos de trabalho somente aqui em Santo Antônio. Desde 1981, o doutor tem esse atendimento em toda a comunidade gaúcha, né? Na PUC, depois em UTIs, mas muitos anos, enfim. O Dr. Celso é talvez um dos profissionais mais experientes em atuação aqui em Santo Antônio, aqui no Centro Clínico JWM. Ao longo de todos esses anos, doutor, a missão de salvar vidas sempre se faz presente na vida do médico, mas a missão de conscientizar, né, da necessidade de prevenção talvez seja ainda a mais importante hoje, doutor. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Thiago. É um prazer estar falando contigo novamente. É um prazer estar falando com a comunidade de Santo Antônio, que tem vindo aqui no Centro Clínico JWM, que tem nos dado a sua confiança, no sentido de se entregar ao seu organismo, as suas doenças, para que a gente possa tratar da melhor maneira possível, mais conveniente. E é um prazer estar falando nessa rádio, também importante, com uma audiência muito grande aqui em Santo Antônio. Uhum. Doutor, essa missão sempre de salvar, mas torcer para que não tenha, né, que salvar, ou seja, torcer para que as pessoas se cuidem mais e se previnam. Qual é o principal fator, ou quais são os principais fatores de prevenção hoje? O que o cidadão deve fazer hoje para, de repente, chegar a uma idade mais longínqua, para ter uma vida melhor ao longo dos anos? Tiago, isso, como eu estava te reportando um pouquinho antes de nós iniciarmos a entrevista, eu já estou aqui no Centro Clínico há 10 anos, eu tenho 35 anos de formado. Então, a gente vai pegando isso por osmose, vamos dizer assim, pelo tempo que a gente tem, não é só pelo que a gente lê nos livros, pelo que a gente vê de teoria, mas 35 anos de formado, 35 anos fazendo medicina, nos traz um know-how, nos traz uma experiência muito grande, da gente ter também a sensibilidade de saber sentir e saber enxergar as coisas mesmo no escuro, né? Então, o nosso objetivo aqui no Centro Clínico Gaúcho, no setor de cardiologia, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o fator de evitar a doença, né? A medicina preventiva, que é a melhor medicina, não é a medicina curativa. Por exemplo, tu falasse em fatores de risco, né? A hipertensão. A hipertensão, hoje em dia, com os cuidados, com os exames que nós temos aqui no centro clínico, né? A gente consegue detectar se a pessoa daqui a 2 anos vai ter hipertensão. É mesmo? Isso, através dos exames. Então, a gente já sabe, por exemplo, vou te usar a tua pessoa, tá, Tiago? Tiago, tu vai ter pressão alta daqui a 2 anos. Então, quais são os fatores de risco? Quer dizer, o que leva a pessoa a ter pressão alta? Então, a gente pode orientar aquela pessoa que ele tem aquela opção de vida ou ele vai ter uma doença crônica, que é a pressão alta, pro resto da vida, vai ter que se cuidar, tomar medicação o resto da vida, ou ele preventivamente, tu descobrir isso antes de tu ter essa doença e tu poder evitá-la. E hoje em dia, com a tecnologia, como já te falei em outras vezes, a tecnologia nos proporciona que a gente observe isso nas pessoas. O que causa pressão alta? Obesidade, sedentarismo, estresse, fumo, álcool, sal e antecedentes familiares, quer dizer, pessoas, pais, vós, irmãos que têm um problema de hipertensão, isso é um fator genético, é um fator que a gente herda, não é um fator que a gente adquire, é um fator que a gente herda, isso já vem no nosso organismo, que a gente vem marcado para ser hipertenso. Mesmo sendo marcado, se nós tomarmos os cuidados devidos e preventivos, nós podemos evitar aquela doença. Bom, o médico, claro, orienta isso para o paciente, né? O paciente não é obrigado a fazer, o médico apenas está aqui como mediador, como um instrumento para orientar o paciente da melhor maneira possível, para que exatamente o que tu falasses ali. A pessoa não tenha um acidente vascular, não tenha um AVC, um derrame, não tenha um infarto a posteriori. Então, se ele, por exemplo, mas eu não quero parar de fumar.
não quer parar de fumar, não precisa, mas ele sabe que ele está entrando por um fator de risco de ter um acidente em função disso. É um risco assumido, né? É um risco assumido, mas pelo menos ele assumiu o risco, né? Cada um assume as suas responsabilidades, vamos dizer assim, né? E isso é que é o importante, mas pelo menos ele tem uma opção de não ficar doente. Ele também, além de assumir o risco, mas em contrapartida, ele tem a opção de não assumir o risco, de não ficar doente, não ter que tomar remédio o resto da vida, e mesmo tomando remédio o resto da vida, ele vai ter que tomar as mesmas medidas que ele deveria ter tomado antes de ter a doença. Então, a inteligência é feita para a gente usar também, né? Não ficar doente, tomando remédio, parando em emergência, correndo para o hospital, fazendo a família se deslocar, correndo porque está mal. Então, isso envolve não só a pessoa, mas envolve toda a família, filhos, netos, esposo, né? Irmãos, enfim, todos que estão envolvidos com aquela pessoa dentro da casa. Isso é assim, dá para se fazer o diagnóstico de uma maneira precoce, né? E dá para se orientar. Mesma coisa as outras doenças, né? Angina, o infarto. Hoje em dia, a medicina é muito moderna. Tudo está moderno hoje em dia. Então, nós conseguimos também fazer os tratamentos, mesmo que a pessoa já tenha tido um infarto, por exemplo. É um absurdo. Às vezes, vem pessoas aqui consultar que já tiveram 2 infartos e que pararam os remédios, não estão tomando mais porque acham que estão bem, que não precisam mais, porque já botaram molinha no coração e coisa e tal. Não. Isso aí, mesmo colocando esses procedimentos modernos que revascularizam, que fazem a dilatação do vaso, que tiram aquela obstrução, mesmo que tu tenha feito aquilo, existem remédios que são obrigatórios de tu tomares juntos. Não é tu achar que tu foi lá, botou uma molinha, ou tu fez uma ponte safena, que agora tu resolveu o teu problema. Não, tu amenizou, quer dizer, tu diminuiu o teu problema. Mas mesmo as molinhas, elas têm um índice de reobstrução que é relativamente sério. Quer dizer, as próprias molinhas podem se entupir novamente e voltar a angina tudo de novo. Por isso que se toma anticoagulantes, se toma aspirina infantil, AS infantil, simvastatina, que são antiagregantes, né? Que são remédios para gordura também, para evitar que aquilo ali venha a reobstruir, onde já foi limpo anteriormente, né? Mas a gente tem conseguido, Thiago, aqui no centro clínico a gente atende bastante gente, sabe? Nós temos uma base aí de quase 300 pacientes mês aqui, que vem aqui da cidade, né? E eu acho que é um índice bastante grande, porque eu venho também, não venho todos os dias aqui, eu venho nas terças de manhã, venho nas quartas de tarde e quintas de tarde. E o contingente de pacientes é muito grande e a gente tem conseguido obter ótimos resultados, porque não é só pacientes de Santo Antônio que vem pacientes do Cará, enfim, de toda a redondeza de Santo Antônio vem consultar conosco aqui. E a gente preconiza, a gente orienta eles nesse sentido, que inclusive orienta e doutrina no sentido de que venham de tanto em tanto tempo aqui para fazer exames, de meio ano fazer os exames de sangue, vir, por exemplo, dependendo do caso, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, mas que eles venham. A gente usa também o critério de ter uma carteirinha de consulta, né? Em que ali na carteirinha a gente escreve o que o paciente tem, o que não tem, e o que ele está tomando, e o retorno dele, né? Que isso é importante, porque praticamente esse trabalho todo é da clínica aqui, é muito bem elaborado, muito bem feito, que o paciente ele recebe um telefonema antes do dia da consulta dele, avisando, dia tal o senhor tem consulta de revisão aqui das suas medicações, dia tal o senhor tem que fazer o exame de sangue. Então isso é uma organização muito legal da clínica JWM, né? E que eu acho que aqui em Santo Antônio não tem nenhuma clínica que faça isso, né? Doutor, um ponto que é importante que o senhor toca, inclusive, é da idade. Qual a idade certa para começar a de fato se preocupar, ou não tem idade certa para isso? Não, a idade certa sempre é a partir dos 40 anos, né? Até os 40 anos a gente é jovem ainda, né? Depois dos 40 anos a gente entra já numa idade mais avançada, em que o fator preponderante de acidente cardiovasculares no homem aumenta vertiginosamente, né? O maior índice de ataques cardíacos, de acidentes vasculares no homem é dos 40 aos 50 anos, né? E nas mulheres acima dos 50 anos, 50 aos 60. Por quê? Porque nessa fase vem a fase da menopausa da mulher também, né? Então, quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta mais os riscos também sobre o sistema cardiovascular. Muda todo o sistema hormonal dela, hormonal, né? Exatamente. Então, interessante, claro,
Em Porto Alegre, por exemplo, tem pacientes de 9 anos que têm colesterol alto, gordura no sangue, né? Em função, provavelmente, da alimentação inadequada desses jovens, cheeseburger, hambúrguer, todas essas coisas de frituras, né? Isso, inclusive, eu ia lhe perguntar, doutor. A gente tem visto muitas pesquisas falando a respeito, inclusive, né? Que a idade dos problemas cardíacos tem diminuído muito, ou seja, enquanto antes o senhor cita 40 anos, né, como uma idade base, mas tem crianças com 9 anos, como o senhor mesmo destaca, já com problemas. E as crianças hoje não têm um hábito alimentar como tinham antigamente, né, de comer as coisas mais naturais, as coisas mais do campo mesmo. Hoje é salgadinho, é chocolate, é bala, é o cheeseburger. Isso tem prejudicado e preocupa muito o senhor, doutor? Não, preocupa a todos nós, né, os familiares, né, dessas pessoas, né, o médico em si que quer curar, quer ajudar, quer doutrinar no sentido de levar para o caminho bom, né? Mas isso sim, porque a vida está muito corrida hoje em dia. Se tu vês nos programas de televisão, às vezes o índice de obesidade no Brasil é alarmante, né? Então tu vê que a grande maioria das pessoas são obesas. E a obesidade é um fator de risco para qualquer doença, não é só do coração, né? São doenças articulares, são pessoas às vezes que têm artrose, desgaste da cartilagem do joelho, da articulação coxofemoral, do tornozelo, da coluna, né? Tudo em função do peso. Então, não só sob o ponto de vista cardiológico, mas sob um ponto de vista geral, diabetes, são tudo doenças e às vezes a nossa rotina do dia a dia começa exatamente na infância, né? Às vezes com os pais não cuidando direito da alimentação dos filhos, não se dando conta de que os filhos estão engordando, que estão com sobrepeso, com peso excessivo, né? Fica com pena de dizer não muitas vezes, né, doutor? Mas isso é verdade, todos nós, eu também sou pai, eu sei o que é a gente dizer não, vou ali na hamburgueria, vou ali com as minhas colegas, eu tenho filhas, né? Então como é que tu vai dizer não, né? Porque o conjunto leva a tal problema, né? Mas a gente sabe que é errado, então pelo menos tem que refrear um pouquinho no sentido de não abusar nesses tipos de alimentações. E pelo menos mesmo quando é pequeno, uma vez por ano, levar para fazer um exame de sangue, para ver colesterol, para ver glicose. Existe diabético juvenil também, que é o diabetes da infância, né? Se pega muitos casos, às vezes, de uma maneira aleatória, assim, sem a pessoa ter sintoma nenhum, vai fazer um exame e se constata que aquela pessoa está com alterações. Isso tudo nós fazemos aqui na clínica, né? Não é puxar a brasa para a clínica aqui, falar que a clínica... Não, mas nós procuramos sempre fazer as coisas direito aqui, e a gente procura ter esse entendimento com o paciente, mesmo sendo um paciente, às vezes, do interior, que é mais bitolado no sentido de entender as coisas, mas todos os pacientes que têm vindo, a gente tem conseguido exatamente expressar essa informação como eu estou passando para ti, como eu estou passando para os ouvintes da rádio, né? O cuidado que nós temos que ter de uma maneira preventiva. Quer dizer, não esperar a doença chegar para depois dizer, agora eu vou me cuidar, agora eu vou emagrecer, agora eu vou caminhar, agora eu vou parar de comer gordura, agora eu vou parar de fumar, porque aí às vezes agora é tarde já, né? Aí às vezes tu já tá com uma sequela, porque hoje em dia na medicina tudo tem cura, e se não tem cura, tudo tem tratamento, até o câncer, que há uns anos atrás, no momento que soubesse que tu tava com câncer, ele já te sentia como morto, e hoje em dia não, né? Existe tratamento, existem pesquisas cada vez mais, no sentido que não vai demorar muito tempo aí para não se morrer mais de câncer, né? Pois é. Quais exames especificamente estão disponíveis aqui no centro clínico? No centro clínico nós temos todos os exames necessários, não invasivos. O que quer dizer não invasivos? Aqui não existe cateterismo, nem no interior não tem. Tem algumas cidades grandes do interior que tem, Caxias, Ijuí, mas cidades pequenas não comporta que se tenha uma parafernália de aparelhos para fazer cateterismo, né? Mas os outros exames que não são invasivos, quer dizer, que não invadem a pessoa com catéteres, isso, aquilo, nós temos todos aqui na clínica, né? Nós temos aqui a consulta em si, que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, é vir consultar para a gente ter um direcionamento em que sentido que a gente tem que investigar. Aí nós temos o eletrocardiograma de repouso,
que é aquele eletro que a pessoa está deitada e que a gente liga no computador, que nos mostra ali o coração de uma maneira calma, porque está deitado. Nem esse exame, ele é um exame que nos dá alguns indícios, mas não nos dá uma tranquilidade, uma certeza de um diagnóstico. Aí nós temos a esteira, que é o eletrocardiograma de esforço, quer dizer, ali a pessoa acoplada ao computador vai por um cabo, vai caminhar, quer dizer, vai botar o coração sobre um trabalho, vai fazer com que o coração trabalhe. Isso nos mostra, através do computador, o músculo cardíaco, as coronárias, o ritmo, a pressão, as válvulas, a circulação, o pulmão, o preparo físico que a pessoa tem para orientar também se a pessoa é sedentária, quanto que ela pode caminhar, se é 10 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, e não também fazer, por exemplo, uma academia sem passar por testes assim, porque senão tu te submete a um risco, né, de estar fazendo uma academia, de estar levantando peso, de estar caminhando em esteira, estar fazendo bicicleta, e tu está te colocando sob um risco de ter um problema vascular importante, um acidente. E nós temos um mapa também, que é aquele aparelho que nos mostra se a pessoa é hipertensa, se ela não é, se ela é hipertensa, qual o tipo de hipertensão que ela tem, se é leve, se é moderada, se é severa, se é uma pressão que vem do sistema nervoso. Então isso nos dá muito subsídio, muito conhecimento para poder fazer a leitura, não do que a gente acha, mas a leitura do que o organismo do paciente nos proporciona, nos mostra, fazer essa leitura e saber recomendar as medicações estritamente necessárias para o caso. Às vezes em pacientes com 5, 6, 7, 10 comprimidos de antihipertensivo, quando começa a se fazer isso é porque não se sabe o tipo de pressão que a pessoa tem. Às vezes até o tipo de pressão que ela tem vem do sistema nervoso. E às vezes se trata só o sistema nervoso e pronto, se acaba com o problema da pressão. Dizem inclusive que o estresse é o mal do século. O quanto o estresse de fato prejudica o sistema cardíaco? Ele prejudica objetivamente sempre, né? Sempre com taquicardias, por exemplo, a pessoa leva um susto. No momento de estresse, de um susto, né? Eu dou um berro em ti do teu lado. Teu coração dispara. A injeção de adrenalina. Isso. Então, isso, o que acontece? Não é que tu tem um problema cardíaco. É que a adrenalina que vai para o teu sangue naquele momento, que é um hormônio, ele faz com que teu coração dispare. Ou então que tu esteja preocupado com uma dívida, ou com algum problema de briga, de família, disso e aquilo, a adrenalina está constante. Então faz aumentar a tua pressão, faz aumentar teus batimentos cardíacos, tudo isso é que nem tu tá com o carro parado e tá acelerando o carro, o motor ficando acelerado sem necessidade, porque tá parado, né, entendeu? Então há um desgaste maior do coração, há um risco maior do coração, né? Não só do coração, do cérebro, dos olhos, enfim, de todo o nosso organismo, né? E isso existe medicações hoje em dia que são ansiolíticos, são remédios que tiram a ansiedade, não mais calmantes como eram antigamente. São derivados dos mesmos, né? Mas de qualquer forma são remédios mais fracos, que às vezes tu tira todos os remédios da pressão e dá um ansiolítico e a pessoa se normaliza a pressão, né? É muito da interpretação e da investigação do médico, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que o mais importante de tudo é tu não ir no achômetro, né? Eu acho que pode ser isso. Acho que muito importante é tu fazer os exames e tu olhar os exames, e tu saber ler os exames do que o organismo do paciente está te mostrando e a partir daquilo ali tu ter o conhecimento para te interpretar aquilo ali e saber qual a conduta que tu tens que tomar daqui para frente, né, com aquele paciente. E objetivamente, se a gente tiver esse dom, tiver essa inteligência para isso, todos os pacientes vão se dar bem, é o que a gente faz aqui na clínica, né? Então, a volta dos pacientes é ir bem sempre, né? Sempre bem, porque é difícil da gente errar alguma coisa, que é uma coisa que está fazendo a leitura, né? Aqui na clínica, o seu Valmir sempre destaca a questão da possibilidade, do interesse, muitas vezes, dos profissionais de fazer um trabalho multidisciplinar. O cardiologista, que porventura pode trabalhar junto com a nutricionista e pode encaminhar para um preparador físico, por exemplo, isso também é fundamental, né, doutor? Sim, porque muitas vezes na própria consulta, o paciente vem com níveis elevados de gordura, colesterol, LDL, triglicerídeos, né? Ou com HDL baixo, que é a falta de atividade física. Então fica muito difícil só dar remédio para o colesterol. Eu acho que tu não deve dar remédio, tu vai dar remédio em última instância. Quando tu vê que o paciente, mesmo com a tua orientação dietética, que normalmente eu também encaminho quando os níveis são muito altos, que eu vejo que o paciente sozinho, ou por si só, por eu falar o que ele pode e o que não pode, ele não vai conseguir vencer essa etapa.
a gente encaminha para um nutricionista. Então, o trabalho dele é exatamente multifatorial, como tu disseste, multidisciplinar, né? De ele me ajudar naquele aspecto, para que eu possa, com a ajuda dele, tirar a medicação. Porque não existe remédio que só faça bem. Esses remédios, por exemplo, para colesterol, as estatinas, né? Elas atacam o fígado, né? Elas vão destruindo o fígado. Então, também, tu dá um remédio, tem que estar pedindo exames, acompanhando esse paciente, ver a função hepática. A função hepática é fígado, né? Ver o fígado, se não está... Porque aí tu tira a gordura do sangue, mas tu ataca o fígado da pessoa. Então, tu melhora uma coisa e estraga outra. Como todos os remédios são assim, né? Não tem nenhum remédio que só faça o certo, né? Todos eles têm efeitos colaterais, pode intoxicar. Então, esse cuidado a gente tem todo aqui na clínica em função de dar uma orientação adequada e certa para as pessoas. E a gente tem obtido um êxito muito grande, uma compreensão e um entusiasmo das pessoas que vêm aqui no sentido de continuarem todos estarem acompanhando o seu caso e vendo que, na verdade, mesmo com o sacrifício de comer alguma coisa gorda ou deixar de comer alguma coisa que eles gostam, mas eles estão trazendo um benefício para si mesmos, né? Doutor, eu acho que é sempre importante a gente destacar que o corpo, invariavelmente, ele dá sinais, né? Ele dá sinais de fadiga, ele dá sinais de que algum problema pode estar já acontecendo. O AVC, por exemplo, ele quando acontece tem uma série de sinais. Quais são esses sinais e como que as outras pessoas também podem diagnosticar e agilizar, inclusive, o processo para que não seja tão grave a parte de consequências desse AVC, doutor? Bom, o AVC, existe já fatores de risco que te levam a te dizer que tu pode ter um AVC, por exemplo, hipertensão, né? Então, se tu é uma pessoa hipertensa, que a tua pressão está sempre alta, aquilo é um sinal para ti. Quer dizer, se tu não está tomando teus remédios, tu não tá ou está com medicações erradas, às vezes dado até por colegas mesmo, né? Que não tem essas aparelhagens para ver e que, na verdade, são obrigados, às vezes, no interior, a dar uma medicação mesmo sem saber qual a medicação correta. Quer dizer, se faz, vou te dar tal remédio. Mas se não me deu, então toma mais esse, mais aquele. Mas aquela pessoa que tem uma pressão descontrolada, o principal é saber a causa disso. Às vezes o paciente contribui com isso não tomando os remédios, às vezes ele contribui com isso diminuindo os remédios. Então, isso é um fator de risco, pressão alta, né? Nos outros casos, por exemplo, de um infarto, ele só te dá o sintoma, só te dá dor no peito a partir de 75% de obstrução da coronária. Então veja, quando a pessoa tem 75% de obstrução, é que ele vai ter a dor pela primeira vez. Pode já estar infartado e não saber. Não é que não vai saber, mas aí quando dá a dor pela primeira vez, 25% é fulminante. Pois é. Então a pessoa tem a dor e morre. Os outros 75% já são casos graves, com uma obstrução severa. Então quando chego aí no médico com esse sintoma de dor, por exemplo, já é um caso grave, que aí já vai para a ponte de safena, para a stent, que é a molinha, né? Ou às vezes já não tem mais nada para fazer mesmo, nem cirurgia não dá mais, porque tem tantos vasos entupidos que o caso não é mais operatório, né? Não tem mais tratamento cirúrgico no caso. Perfeito. Bom, doutor, mais uma vez um prazer conversar com o senhor. Esperamos que muito em breve voltemos aqui ao seu consultório e deixamos já o convite para toda a população, né, que se conscientize sobre a importância da prevenção, sobre a importância dos hábitos saudáveis que o doutor recém citou, da prática de exercícios, do controle alimentar, enfim. E também já destacamos que o Centro Clínico JWM tem feito uma campanha para o controle da pressão arterial. Então, gratuitamente, para aqueles que são sócios do Clube Cardoso Marques, pode-se fazer até mesmo que diariamente aqui o controle da pressão, né? As meninas ali da recepção estão qualificadas, capacitadas para aferir a pressão e, a partir daí, o paciente pode, inclusive, ter um histórico para quando visitar o Dr. Celso ou outro médico que seja, já apresentar esse histórico, tendo um balanço já de como tem sido o dia a dia dele. Doutor, muito obrigado mais uma vez.
Tiago, foi um prazer estar falando contigo aqui pessoalmente e com todos esses ouvintes da rádio de vocês aí. Mais uma vez colocar que nós estamos aqui no Centro Clínico JWM à disposição de toda a população de Santo Antônio e arredores, e que o nosso trabalho aqui é um trabalho bem feito, qualificado e que presta um bom serviço para a comunidade, com certeza. Até o resto pessoal, as meninas aqui são bem treinadas para fazer isso. Temos um laboratório aqui dentro também, né? E que a gente está inteira à disposição de todos que quiserem vir nos visitar. Muito obrigado e uma boa tarde. Perfeito. Este é o doutor Celso José Bertoletti Hassick, cardiologista do Centro Clínico JWM. A gente volta agora para os estúdios da Rádio Itapuí.